Olá pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. Sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra. E fica comigo até o final, pois a palavra irá falar com você. E hoje, domingo abençoado, 14 de julho de 2024. É preciso estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Devocional 196 de 366. A leitura bíblica, Atos capítulo 23, palavra-chave, ouvir. E a palavra de hoje é, Ele está falando. Jesus disse, aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 11, versículo 15. O ser humano é naturalmente ávido por atenção e aceitação. Por isso, na maioria das vezes, gostamos mais de falar do que ouvir. Quando estamos em silêncio, ouvimos melhor as pessoas ao nosso redor e prestamos mais atenção nos momentos importantes. Percebo que temos mais a aprender ouvindo do que falando. Na vida, com Deus, não é diferente. Para que possamos entender seus apontamentos, precisamos ouvi-los. O Espírito Santo fala conosco de diferentes maneiras, como em nosso tempo de oração, em nosso momento devocional ou por meio de pessoas no dia a dia. Por isso, esteja atento para perceber o que está dizendo. Não é um pouco frustrante quando você fala com alguém, mas percebe que a pessoa não está prestando atenção? Será que tem sido assim entre Deus e você? Ele está falando o tempo todo, mas é necessário perceber e dar a atenção aos seus direcionamentos. No versículo que lemos, Jesus adverte os que estão ao seu redor a prestarem atenção ao que ele dizia. Jesus faz disso diversas vezes nos evangelhos, para que as pessoas se voltassem para que os seus ensinamentos, conferindo ênfase e chamando atenção para algo importante. Creio que deixamos de receber grandes orientações do Espírito Santo por desviarmos nossa atenção em momentos fundamentais. Permita que as orientações divinas entrem em seu coração e produzam mudança. Não permita que a voz da distração roube os grandes tesouros que Deus Pai tem para você. Seja um bom ouvinte, entenda que Deus está falando o tempo todo e deseja compartilhar grandes coisas com você. Amém? Pega aí essa palavra para você. Fique atento ao que Deus está falando com você e silencie-se para ouvi-lo. Amém? Bom, vamos para a leitura da Bíblia, Atos 23. Enquanto eu pego minha Bíblia, aproveita, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar para o seu próximo essa palavra que tem falado com você. E não deixe de deixar seu like e o seu comentário logo abaixo, assim você é abençoado e contribui para o crescimento do canal. Amém? Continuação de ontem, do Atos 22. Paulo perante o Sinédrio. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam juntos dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram, injúrias ou sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu.
Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se uma grande clamor. E levantando os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levantassem para a fortaleza, e o levassem para a fortaleza. E no meio da noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque com de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é o mandado para Cesareia. Quando já era dia, alguns dos judeus diziam uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciões e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai-os o tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: leva esse povo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse estes jovens que têm alguma coisa que dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tem que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram, rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de adquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais do que 40 homens dentre deles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que tenham morto, e já estão percebidos esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalo, e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. E aparelhei cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio, Lisias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, eu estando já ao ponto de ser morto por eles, sobrevim eu como o soldadesca e o livrei, informando de que era romano. Querendo saber a causa por que o causavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar cilada a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante de ti o tiveram contra ele, passa bem. Tomando, pois, os soldados Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite ante Patride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tomaram a fortaleza, os quais logo que a chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Sicília, e disse: ouvir-te-ei, quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem
no pretório de Herodes. Amém? Lemos do versículo 1 ao 35 do Atos 23. O que Paulo passou, né, pessoal? Muito tremendo. Bom, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. E obrigada por me acompanhar até o final dessa devocional. Fiquem com Deus.